Você tentou sorrir ontem, mas por dentro estava cansado. Cansado de lutar, cansado de pensar demais, cansado de carregar coisas que ninguém vê. E o pior não foi a dor, foi o silêncio. Porque houve momentos em que você orou e parecia que o céu não respondia. Você tentou ser forte, tentou continuar, tentou acreditar que amanhã seria diferente. Mas naquela madrugada, quando a casa ficou silenciosa, quando ninguém mandou mensagem, quando o coração apertou de novo, você quase desistiu. Quase. Talvez ninguém tenha percebido. Talvez você tenha escondido de todos. Mas Deus viu. Ele viu quando seus olhos se encheram de lágrimas sem explicação. Viu quando você ficou olhando para o teto sem conseguir dormir. Viu quando sua mente virou uma guerra silenciosa. E mesmo sem você perceber, Deus não foi embora. Porque existem batalhas que acontecem no invisível. Momentos em que o coração acha que tudo terminou, enquanto o céu ainda está trabalhando. E talvez seja difícil acreditar nisso agora. Talvez sua alma esteja cansada demais para sentir esperança. Talvez você esteja ouvindo essa oração enquanto se arruma para mais um dia pesado, mais um dia fingindo força, mais um dia tentando sobreviver emocionalmente, mas escute isso com calma. Deus nunca abandona quem chora diante dele. Nunca. Mesmo quando parece tarde. Mesmo quando a resposta demora. Mesmo quando o medo fala mais alto que a fé. Há algo acontecendo que seus olhos ainda não conseguem ver. Porque enquanto você pensava em desistir, Deus já estava preparando sua vitória. E isso não significa que tudo ficará fácil de repente, mas significa que sua dor não está esquecida. O céu ouviu orações que você nem conseguiu terminar. Deus entende lágrimas que ninguém consegue explicar. Ele conhece aquele cansaço que você tenta esconder até das pessoas que ama. E nesta manhã, antes das preocupações começarem, antes do celular tocar, antes das notícias, antes da ansiedade tentar dominar seu coração outra vez, Deus quer tocar essa parte cansada da sua alma. A parte que quase desistiu. A parte que começou a perder a esperança. A parte que continua lutando, mesmo ferida. Porque existe algo poderoso quando alguém continua buscando Deus mesmo sem forças. E talvez seja exatamente por isso que você está ouvindo essa mensagem agora. Não por acaso. Não porque apareceu, mas porque Deus sabe o momento exato em que um coração está prestes a quebrar. E ele chega antes, sempre chega. Mesmo em silêncio, mesmo invisivelmente, mesmo quando tudo parece parado. Você não consegue ver as raízes crescendo debaixo da terra, mas isso não significa que nada esteja acontecendo. E há milagres que começam assim, silenciosos, lentos, quase invisíveis, até o dia em que tudo floresce de uma vez. Talvez hoje você esteja vivendo exatamente essa fase silenciosa. A fase em que Deus parece distante, mas está trabalhando mais perto do que nunca. Então, não entregue sua esperança ao desespero. Não transforme uma noite difícil numa sentença eterna. Não deixe a dor convencer você de que acabou. Porque Deus ainda escreve recomeços em histórias cansadas. Ainda cura corações partidos. Ainda fortalece pessoas que chegaram no limite. Ainda abre caminhos onde parecia impossível continuar. E talvez, só talvez, sua maior batalha esteja acontecendo exatamente antes da sua maior resposta. Amanhã ainda nem começou direito. E seu coração já parece cansado outra vez. É estranho como algumas pessoas conseguem esconder a dor tão bem. Sorriem, respondem mensagens, continuam trabalhando, continuam cuidando de todo mundo, mas por dentro, estão lutando para não desmoronar. Talvez ninguém imagine o peso que você carregou até aqui, as noites mal dormidas, as preocupações que voltam toda madrugada, as perguntas que você nunca conseguiu responder. Até quando? Por que está tão difícil? Será que Deus ainda está comigo? Na Bíblia existe um homem que conhecia esse silêncio. Davi. Antes de se tornar rei, antes das vitórias, antes dos cânticos conhecidos. Houve noites em que ele se sentiu perseguido pelo medo. Ele conhecia cavernas, conhecia solidão,
Conhecia a sensação de estar cercado sem saída. E talvez o mais doloroso. Ele também conhecia o silêncio de Deus. Há momentos em que lemos a história de Davi rápido demais, como se ele fosse forte o tempo todo. Mas não era. Existiram dias em que ele chorou até perder as forças. Dias em que pessoas próximas o abandonaram. Dias em que ele fugiu sem entender por que tanta dor estava acontecendo. Imagine aquela cena. Uma caverna fria, o cheiro de terra úmida, o som distante de homens procurando por ele, a respiração pesada, o coração acelerado. Lá fora havia perigo, mas dentro dele havia algo ainda pior. O medo de que Deus tivesse se esquecido, porque o ser humano suporta muitas coisas, mas a sensação de abandono quase destrói a alma. Talvez você entenda isso. Talvez exista uma batalha dentro de você que ninguém consegue enxergar. E o mais cansativo não é a luta em si, é lutar sozinho. Ou pelo menos, achar que está sozinho. Davi sentiu isso. Em alguns salmos ele praticamente derrama a alma diante de Deus, sem aparência espiritual, sem frases bonitas, sem tentar parecer forte, só dor. Até quando, Senhor? Essa pergunta não veio de alguém sem fé, veio de alguém ferido. E talvez hoje você também esteja assim, ferido, cansado, confuso, tentando continuar, mas quase sem forças emocionais. Há pessoas ouvindo essa mensagem agora que já acordaram com ansiedade. Outras nem conseguiram dormir direito. Algumas estão lutando contra pensamentos pesados há semanas. E sabe o que machuca? Muita gente sofre em silêncio porque acha que precisa parecer forte o tempo inteiro. Mas Deus nunca pediu atuação. Ele nunca pediu máscaras. O que Deus procura é verdade. Até lágrimas sinceras viram oração diante dele. Talvez nesta manhã você nem tenha conseguido encontrar palavras para orar. Só silêncio, só cansaço, só aquele aperto no peito que ninguém entende. Mas existe algo poderoso que muita gente esquece. Deus também escuta orações que não saem da boca. Ele entende suspiros, entende lágrimas, entende pensamentos quebrados. Antes mesmo de Davi ver qualquer mudança, antes da vitória chegar, antes das respostas aparecerem, Deus já estava trabalhando nos bastidores. E isso é difícil para nós. Porque queremos respostas rápidas, queremos entender tudo, queremos sinais imediatos. Mas Deus trabalha muito no invisível. Enquanto você dorme, enquanto você chora, enquanto você acha que nada está acontecendo, o céu continua se movendo. E talvez o maior erro seja acreditar apenas no que os olhos conseguem ver. Porque fé quase nunca começa no visível. Ela nasce justamente naquele lugar onde tudo parece impossível. Davi não via saída. José não via saída. Ana não via saída. Jó não via saída. Mas Deus já estava preparando algo maior do que eles conseguiam imaginar. E talvez seja exatamente isso que está acontecendo com você agora. Mesmo cansado, mesmo ferido, mesmo quase desistindo. Deus ainda está escrevendo partes da sua história que você não consegue enxergar. Existe um tipo de dor que vai ficando silenciosa com o tempo. No começo, a pessoa ainda tenta explicar, tenta conversar, tenta pedir ajuda, tenta acreditar que alguém vai entender. Mas depois de tantas decepções, ela começa a guardar tudo dentro de si. E é aí que o coração vai ficando pesado. Porque sentimentos escondidos não desaparecem. Eles se acumulam. Talvez você esteja vivendo exatamente isso agora. Guardando medos que ninguém conhece. Carregando preocupações sem dividir com ninguém. Sorrindo por fora. Enquanto por dentro existe uma guerra acontecendo. E o mais assustador é que às vezes a própria pessoa começa a se perder dentro desse silêncio. Ela ora, mas sente a mente distante. Lê a Bíblia, mas o coração continua cansado. Tenta continuar firme, mas existe algo quebrado por dentro. Davi passou por isso. Houve um momento em que ele não estava cercado apenas por inimigos. Ele estava cercado pelos próprios pensamentos. Isso acontece muito nas madrugadas. Durante o dia, a mente se distrai, mas quando tudo fica quieto, os medos aparecem mais fortes. Talvez você conheça esse momento. Aquela hora em que todos dormem,
mas sua cabeça continua acelerada. Você tenta fechar os olhos, tenta descansar, mas o coração continua lutando sozinho. E às vezes o inimigo nem precisa destruir uma pessoa completamente. Ele só tenta cansá-la emocionalmente. Porque uma alma cansada começa a acreditar em mentiras. Você não vai conseguir. Nada vai mudar. Deus esqueceu você. Não adianta mais tentar. E o problema é que depois de muita dor, essas vozes começam a parecer verdade, mas não são. Houve uma noite em que Davi escreveu algo poderoso. Ele disse: "Por que estás abatida, ó minha alma?" Olha isso. Ele estava falando consigo mesmo, porque existiam momentos em que nem ele entendia a própria tristeza. E talvez você também esteja assim, sem conseguir explicar o que sente, sem entender por que a alma está tão pesada. Tem dias em que o cansaço não é físico, é emocional, espiritual. É aquela sensação de lutar demais sem ver resultado. E sabe o que mais machuca? Continuar esperando quando tudo dentro de você quer desistir. Mas é exatamente aí que Deus começa a agir de maneira mais profunda. Porque quando nossas forças acabam, aprendemos a depender das forças dele, não daquela fé bonita que aparece diante das pessoas, mas daquela fé fraca, machucada, que quase não consegue ficar em pé. E talvez seja essa fé pequena que você tem hoje, uma fé cansada, mas que ainda está ouvindo, ainda está buscando, ainda está tentando permanecer. Você percebe? Mesmo ferido, você ainda não desistiu completamente de Deus. E isso importa muito, porque há algo sagrado em continuar procurando Deus mesmo sem entender nada. Jó fez isso. Ana fez isso. Davi fez isso. Eles choraram, questionaram, se sentiram fracos, mas continuaram voltando para Deus. E talvez nesta manhã, Deus esteja tentando mostrar que sua história ainda não terminou. Mesmo que existam áreas destruídas, mesmo que existam feridas abertas, mesmo que existam respostas que ainda não chegaram. O céu ainda está escrevendo capítulos que você não viu. Às vezes, Deus permite certas fases porque sabe que existe uma versão mais forte de você nascendo no meio da dor. Não mais inocente, não mais superficial, mas profunda. Uma fé profunda quase sempre nasce depois de lágrimas silenciosas, depois de noites difíceis, depois de batalhas internas, porque existem coisas que só conhecemos sobre Deus quando tudo ao redor fica escuro. Foi na caverna que Davi descobriu que Deus ainda estava perto. Foi na prisão que José percebeu que Deus não o abandonou. Foi no deserto que Moisés entendeu que dependia totalmente do Senhor. E talvez seu coração esteja atravessando um deserto agora. Um lugar seco, silencioso, difícil. Mas até desertos podem virar lugares de encontro com Deus. Talvez você esteja esperando que Deus mude tudo ao seu redor. Mas antes disso, Ele pode estar curando algo dentro de você. Porque algumas das maiores vitórias começam no invisível. Começam quando a ansiedade perde força, quando a esperança reaparece devagar, quando a alma começa a respirar de novo. E talvez hoje seja exatamente o começo disso. Não porque todos os problemas desapareceram, mas porque Deus está segurando sua mão enquanto você atravessa essa fase. E mesmo que você não consiga sentir perfeitamente agora, Ele ainda está aí, no quarto silencioso, na manhã difícil, na lágrima escondida, na oração interrompida pelo choro. Deus ainda está aí. E enquanto você pensava em desistir, Ele continuava preparando sua vitória em silêncio. Talvez você tenha acordado hoje tentando parecer normal. Levantou da cama, lavou o rosto, pegou o celular. Tentou começar mais um dia. Mas por dentro, alguma coisa ainda dói. E ninguém percebe. As pessoas costumam enxergar apenas aquilo que mostramos. O sorriso rápido. A resposta automática. Estou bem. Mas Deus vê aquilo que você esconde até de si mesmo. Ele vê o coração cansado, vê a ansiedade silenciosa, vê o medo que aparece quando ninguém está olhando. E nesta manhã, Ele quer alcançar exatamente essa parte ferida da sua alma.
Porque existe uma diferença muito grande entre estar cercado de pessoas e sentir companhia de verdade. Tem gente que vive rodeada, mas por dentro se sente completamente sozinha. Sozinha para lutar, sozinha para decidir, sozinha para suportar pensamentos difíceis. E talvez o pior tipo de solidão seja essa, quando o coração começa a acreditar que ninguém realmente entende sua dor, nem mesmo Deus. Mas isso é mentira. Jesus entende, mais do que qualquer pessoa. Houve uma noite em que ele também sentiu o peso da angústia esmagando seu coração. No Getsêmani, enquanto todos dormiam, Jesus estava sozinho em oração. Imagine aquela cena. A noite silenciosa, o vento frio passando entre as árvores, os discípulos cansados, incapazes de permanecer acordados, e Jesus, ajoelhado, não numa oração tranquila, mas numa oração de agonia. A Bíblia diz que sua tristeza era tão profunda que parecia morte. Olha isso. O Filho de Deus também sentiu angústia, também chorou, também sofreu emocionalmente. Isso muda tudo, porque significa que você não está sendo fraco por sentir dor. Há pessoas que se culpam por estarem cansadas, acham que falta fé, acham que Deus está decepcionado, mas sentir dor não afasta você de Deus. Às vezes, é exatamente a dor que aproxima você dele de forma mais verdadeira. Jesus não fingiu força no Getsêmani. Ele abriu o coração diante do Pai. Se possível, afasta de mim esse cálice. Isso não foi falta de fé, foi sinceridade. E talvez hoje Deus esteja esperando exatamente isso de você. Não uma oração perfeita, não palavras bonitas, não uma atuação espiritual. Só verdade. Só um coração sincero dizendo: Deus, eu estou cansado. E sabe o que é mais impressionante? Mesmo naquela noite escura, o céu não abandonou Jesus. O sofrimento ainda existia, a batalha ainda continuava. Mas Deus estava presente no silêncio. Talvez seja isso que você precise entender nesta manhã. O silêncio de Deus nunca significa ausência. Há momentos em que ele trabalha profundamente sem fazer barulho, como uma raiz crescendo debaixo da terra, como o amanhecer chegando devagar, como uma ferida cicatrizando aos poucos. Você não vê imediatamente. Mas algo está acontecendo. Talvez você esteja esperando um milagre instantâneo. Mas Deus muitas vezes começa restaurando a alma antes de mudar as circunstâncias. Primeiro ele fortalece por dentro, depois conduz por fora. E talvez hoje, o que Deus mais quer curar não seja a sua situação, talvez seja seu coração, porque existem feridas invisíveis que vão roubando a esperança lentamente, decepções, traições, orações aparentemente sem resposta, cansaço acumulado. Tudo isso pesa. E uma alma pesada começa a perder a capacidade de enxergar futuro. Mas Deus ainda vê futuro para você, mesmo que você não consiga enxergar agora. Existe algo que o inimigo tenta fazer o tempo inteiro: convencer pessoas cansadas de que a história delas acabou. Mas Deus nunca termina uma história no meio da dor. Nunca. Quando parecia o fim para José, era começo. Quando parecia o fim para Davi, era preparação. Quando parecia o fim na cruz, o céu ainda estava escrevendo ressurreição. E talvez você esteja vivendo exatamente essa parte da história onde tudo parece silêncio. Mas silêncio não significa derrota. Às vezes o céu fica em silêncio porque Deus está alinhando coisas que você ainda não consegue entender. Pessoas, portas, livramentos, respostas, transformações internas. Tudo no tempo certo. Talvez sua alma esteja cansada de esperar. Mas não desista agora. Não pare exatamente no meio do processo. Porque enquanto você chorava em silêncio, Deus continuava trabalhando em silêncio também. E um dia você vai perceber que havia movimentos invisíveis acontecendo enquanto você achava que tudo estava parado. Vai perceber que Deus sustentou você em dias que deveriam ter destruído sua fé. Vai perceber que não enlouqueceu porque a mão dele estava segurando sua alma. E talvez hoje, pela primeira vez em muito tempo, você precise respirar fundo e lembrar: Deus ainda está aqui. Mesmo na dor, mesmo no silêncio,
Mesmo na madrugada difícil, mesmo nessa fase confusa, Ele ainda está aqui. Há momentos em que a pessoa continua vivendo, mas por dentro já perdeu as forças. Faz tempo. Ela continua acordando cedo, continua trabalhando, continua resolvendo problemas, continua dizendo, vai dar tudo certo. Mas quando fica sozinha, desaba. Talvez você conheça esse lugar. Aquele ponto em que o coração já apanhou tanto que começa a ficar cansado até de ter esperança. Porque esperar também dói. Esperar uma resposta, esperar uma mudança, esperar Deus agir. E quanto mais o tempo passa, mais difícil fica continuar acreditando. Talvez tenha existido uma oração que você fez meses atrás e até hoje nada aconteceu. Talvez exista uma situação que continua igual, uma porta fechada, uma dor repetida, uma preocupação que volta toda manhã, e isso desgasta a alma. Principalmente quando você vê outras pessoas sorrindo, prosseguindo, vencendo, enquanto sua vida parece parada. Mas existe algo muito perigoso nessa fase: comparar processos. Porque Deus nunca trabalha da mesma maneira com duas pessoas diferentes. José passou anos no silêncio antes de viver a promessa. Davi foi perseguido antes do trono. Abraão esperou décadas pela resposta. Ana chorou durante anos antes do milagre chegar. E enquanto todos eles esperavam, Deus já estava preparando o caminho invisivelmente. É difícil entender isso quando se está machucado. Eu sei. Porque a dor dá pressa, o medo dá pressa, a ansiedade quer tudo agora. Mas algumas vitórias precisam amadurecer antes de chegar. Talvez hoje você esteja olhando para a sua vida e pensando, não vejo mudança nenhuma. Mas e se Deus estiver mudando coisas dentro de você primeiro? E se essa fase estiver ensinando você a depender mais dele? E se esse silêncio estiver fortalecendo sua alma? E se Deus estiver arrancando pesos invisíveis que impediriam você de suportar aquilo que vem depois? Porque às vezes pedimos vitória, mas Deus primeiro prepara nosso coração para sustentá-la. Há pessoas que perderiam tudo se recebessem certas respostas cedo demais. Então Deus trabalha em silêncio, devagar, profundamente, e quase sempre, quando Ele está fazendo a obra mais importante, é quando menos sentimos. Foi assim com Elias. Depois de vencer grandes batalhas, ele entrou numa crise tão profunda que pediu para morrer. Olha isso! Um homem de Deus, usado, forte diante das pessoas, mas quebrado por dentro. E talvez essa seja uma das dores mais silenciosas, quando ninguém imagina o quanto você está cansado emocionalmente. Elias sentou debaixo de uma árvore, sem forças, sem esperança, sem vontade de continuar. Mas Deus não brigou com ele. Isso é lindo. Deus não chegou exigindo força. Primeiro, Ele cuidou da dor do profeta, deu descanso, deu alimento, deu presença. Só depois falou sobre o futuro. Talvez você precise ouvir isso nesta manhã. Deus não está irritado com seu cansaço. Ele entende. Entende suas lágrimas escondidas. Entende sua mente acelerada. Entende o peso que você não consegue explicar. E enquanto você acha que está fracassando por sentir medo, Deus continua segurando você, porque o amor dele não depende da sua perfeição emocional. Há dias em que tudo o que conseguimos oferecer a Deus é um coração quebrado, e ainda assim, ele recebe. Ainda assim, ele permanece perto. O problema é que muita gente pensa que Deus só está presente nos dias bons, nos cultos fortes, nas orações bonitas. Mas muitas vezes a presença mais profunda de Deus aparece justamente nas fases mais escuras da vida. Quando o chão desaparece, quando os planos quebram, quando o coração fica sem respostas, é ali que descobrimos que Deus continua sendo Deus, mesmo no silêncio. Talvez você tenha pedido um sinal. Talvez tenha pedido, Deus, só me mostra que o Senhor ainda está comigo. E talvez essa mensagem seja exatamente essa resposta. Porque existem manhãs em que Deus usa palavras simples para impedir alguém de desistir. Existem pessoas ouvindo isso agora que estavam emocionalmente no limite, pensando em abandonar sonhos,
pensando em parar de lutar, pensando em desistir da própria fé. Mas Deus trouxe você até aqui por um motivo, para lembrar sua alma de que a batalha ainda não terminou. Você pode estar cansado, mas ainda está de pé. Pode estar ferido, mas ainda está buscando Deus. Pode estar confuso, mas ainda existe uma chama pequena dentro de você que se recusou a apagar. E sabe o que isso significa? Que Deus ainda não terminou sua história. Enquanto você chorava em silêncio, o céu continuava se movendo. Enquanto você pensava em desistir, Deus ainda preparava caminhos invisíveis. Enquanto você achava que tudo estava perdido, Deus sustentava sua alma sem você perceber. E talvez hoje seja o começo de uma nova força nascendo dentro de você. Pequena ainda, silenciosa ainda, mas real. Agora feche os olhos por um instante. Só por alguns segundos. Respire devagar, porque talvez faça muito tempo que sua alma não descansa de verdade. O corpo até para às vezes, mas a mente continua correndo. O coração continua preocupado. Os pensamentos continuam lutando entre si. E isso vai cansando a pessoa por dentro. Vai roubando a alegria aos poucos, a esperança aos poucos, a força aos poucos. Até que um dia, ela percebe que está sobrevivendo, mas não vivendo. Talvez tenha sido exatamente assim com você. Os últimos dias foram pesados, as últimas noites também, e o mais difícil é que existem dores que ninguém consegue ver. Há batalhas espirituais silenciosas acontecendo dentro de pessoas aparentemente normais, pessoas que continuam sorrindo, mas choram escondidas, pessoas que continuam ajudando todo mundo, mas por dentro estão implorando para que alguém as abrace emocionalmente. Pessoas que continuam orando, mesmo sem sentir nada. E talvez seja essa última parte que mais assusta. Quando você fala com Deus, mas parece não sentir resposta. Só que existe algo poderoso que quase ninguém percebe. Deus também trabalha no silêncio. Na verdade, algumas das maiores mudanças começam exatamente quando tudo parece parado. Foi assim com José. Enquanto ele estava preso, o Egito continuava vivendo normalmente. Ninguém imaginava que Deus estava alinhando detalhes invisíveis que mudariam completamente a história daquele homem. José não via, não entendia. Não conseguia acelerar nada, mas o céu estava trabalhando. E talvez isso esteja acontecendo com você agora, mesmo sem sinais claros, mesmo sem respostas rápidas, mesmo sem entender o motivo de tanta demora. Deus ainda está movendo coisas invisíveis ao seu favor. E talvez existam livramentos acontecendo sem você perceber. Portas que Deus fechou para proteger sua alma. Pessoas que ele afastou porque destruiriam sua paz. Caminhos que pareciam bons, mas terminariam em dor. Nós enxergamos apenas o presente, mas Deus vê o que ainda vai acontecer. E isso muda tudo, porque às vezes aquilo que você chamou de demora era proteção. Aquilo que você chamou de abandono era preparação. Há sementes que crescem debaixo da terra antes de aparecerem na superfície. Ninguém vê. Ninguém percebe, mas a vida já começou ali dentro. E talvez Deus esteja fazendo isso no seu coração agora, criando raízes profundas, fortalecendo sua fé, curando partes quebradas que ninguém conhece, porque existem bênçãos que exigem uma alma mais forte para sustentá-las. Talvez você esteja pedindo para Deus mudar sua situação, mas Deus primeiro quer restaurar você, seu coração, sua mente, sua esperança. Porque uma pessoa emocionalmente destruída pode chegar numa vitória e ainda continuar vazia por dentro. Então Deus trata a alma primeiro, e mesmo doendo, isso é amor. Nesta manhã, eu sinto que existem pessoas ouvindo essa mensagem com lágrimas nos olhos. Pessoas cansadas de serem fortes o tempo inteiro. Pessoas que quase desistiram ontem. Mas escute isso com toda a calma do seu coração. Você sobreviveu até aqui porque Deus sustentou você. Não foi sorte, não foi acaso. Houve noites em que sua mente estava em guerra, e ainda assim você continuou. Houve dias em que o peso parecia insuportável, e mesmo assim, Deus deu forças silenciosas para você seguir. Talvez você nem tenha percebido,
mas o céu segurou sua alma muitas vezes. E sabe o que é mais bonito? Deus não se aproxima apenas da versão forte de você. Ele se aproxima da versão cansada também, da versão que chora, da versão confusa, da versão que não consegue encontrar palavras. Porque o amor dele não depende da sua estabilidade emocional. Talvez hoje você não tenha uma fé gigante, talvez sua fé esteja pequena, fraca, quase apagando, mas ainda viva. E Jesus certa vez disse que até uma fé pequena pode mover montanhas. Então não despreze essa pequena esperança que ainda existe aí dentro. Ela pode ser o começo da sua reconstrução. Enquanto você pensava em desistir, Deus continuava escrevendo dias que você ainda não viveu. Dias de cura, dias de resposta, dias de paz. Dias em que você vai respirar aliviado outra vez. Talvez não tudo de uma vez, mas passo a passo. Porque Deus reconstrói pessoas quebradas com paciência. E talvez esta manhã seja exatamente o começo dessa reconstrução silenciosa. Amanhã continua seguindo lá fora. As pessoas estão correndo, os carros estão passando, as preocupações do mundo continuam tentando ocupar espaço dentro da mente. Mas talvez, depois dessa oração, alguma coisa tenha mudado silenciosamente dentro de você. Talvez o problema ainda exista. Talvez a resposta ainda não tenha chegado completamente. Mas sua alma já não está exatamente no mesmo lugar de antes. Porque quando Deus toca um coração cansado, até a dor começa a perder força devagar. E eu sei, talvez quando este vídeo terminar, você ainda precise enfrentar batalhas. Ainda precise lidar com pessoas difíceis. Ainda precise continuar esperando certas respostas. Mas agora lembre disso. Você não está sozinho nessa caminhada. Mesmo nos dias em que ninguém entende sua dor, mesmo nas madrugadas em que o medo aperta o peito, mesmo nos momentos em que sua fé parece pequena, Deus continua perto, muito mais perto do que você imagina. Talvez tenha existido uma noite recente em que você chorou em silêncio e pensou, não aguento mais. Mas olha você aqui agora, respirando, orando, tentando outra vez. Isso já mostra que o céu ainda está sustentando sua vida, porque há pessoas que desistiram completamente por muito menos. Mas algo dentro de você continuou lutando, mesmo cansado, mesmo ferido, mesmo em silêncio. E talvez esse algo sempre tenha sido a mão de Deus segurando você sem que percebesse. Um dia você vai entender certas coisas que hoje parecem confusas. Vai entender por que algumas portas fecharam, por que algumas pessoas foram embora, por que certas demoras aconteceram. E talvez você descubra que Deus estava protegendo sua alma o tempo inteiro. Existem dores que hoje parecem intermináveis, mas que amanhã serão apenas lembranças de uma travessia vencida. Existem lágrimas que hoje caem em silêncio, mas que um dia serão testemunho de superação. Existem fases escuras que parecem sufocar a esperança, mas que acabam revelando o quanto Deus foi fiel em cada detalhe. Então, não desista agora. Não entregue sua esperança ao medo. Não permita que a ansiedade fale mais alto que a voz de Deus. Porque enquanto você pensava em desistir, Deus continuava preparando sua vitória em silêncio. Mesmo quando você não via, mesmo quando não sentia, mesmo quando tudo parecia parado, o céu nunca deixou de trabalhar ao seu favor. E se essa mensagem falou com seu coração hoje, escreva aqui nos comentários: Deus ainda está cuidando de mim. Eu quero ler sua mensagem. Quero orar por você. Quero saber qual batalha sua alma está enfrentando nesta manhã. E se você gosta desse tipo de oração que fortalece o coração sem pressa, se inscreva no canal. Ainda existem muitas pessoas precisando ouvir que não estão sozinhas. Agora vá com calma. Respire fundo. Não carregue o dia inteiro sozinho dentro da mente. Entregue passo por passo nas mãos de Deus. E lembre disso durante todo o dia. Mesmo em silêncio, Deus continua agindo. Amém.